Meus amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz da parte dele. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Daremos continuidade à exposição que temos feito nesta epístola, a epístola da alegria, que nos chama a servir com humildade. Eu lerei os versos de 1 até 11 do capítulo 3. Filipenses 3, versos 1 a 11. Eu peço que você então acompanhe com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Assim está escrito: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Amados, vamos mais uma vez orar, suplicar que Deus nos abençoe. Bondoso Deus e Pai, eis aqui diante de nós, ó Deus, a Tua palavra. Obrigado por tudo que já podemos fazer neste culto a Ti. Nós não podemos deixar de nos lembrar, ó Deus, de também suplicar pelas nossas lideranças políticas, Senhor, civis, porque isso está ordenado que assim o façamos. Pedimos, ó Deus, por eles, porque seja lá qual for a pessoa que esteja no governo, ela tem diante de si um grande desafio: governar uma nação tão grande quanto esta. Não é fácil. Pedimos que o Senhor derrame misericórdia, pedimos que o Senhor derrame sabedoria, mas também pedimos, ó Deus, que o Senhor converta os corações, conquista, vença os corações daqueles que nos governam desde toda esta nação até mesmo esta cidade. Senhor, de nada adiantará que eles governem se eles não governarem para Ti. Eles atrairão juízo porque tentarão usurpar o poder do Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso, daqueles que está sentado sobre o trono de todo este universo e governa cada milímetro quadrado deste universo. Tudo é Teu, Senhor. Então nós suplicamos que o Senhor conquiste o coração desses homens que têm feito mal a esta nação.
que tem, ó Deus, agido com engano e tantos outros pecados. Temos visto isso. E certamente o Senhor também tem visto. E nada, ó Deus, deixas passar. Ainda que por um tempo o Senhor não puna, é certo que o Senhor irá se vingar deles se eles não se arrependerem dos seus pecados. Nós oramos para que o Senhor os alcance com a tua graça e misericórdia, tudo que eles já fizeram até hoje seja lançado no mar do esquecimento. E se assim não for, que o Senhor se vingue deles. Porque, ó Deus, fazem mal contra ti, fazem mal contra esta nação. Assim rogamos, ó Deus, pedindo essas coisas. Quanto a nós aqui, seja conosco também. Abençoe-nos, fale ao nosso coração. Cristo, que é o Senhor dos senhores, Senhor sobre esta nação, Senhor sobre esta sociedade civil, Senhor sobre esta igreja, Ele é o Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará perante Ele, toda língua confessará que Ele é Senhor. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor também nos abençoe. Fale ao nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, quando nós temos algumas perdas na vida, nós costumamos fazer as contas, não é verdade? Por exemplo, se você quebra um copo em casa, que era um copo barato, um prato barato, você não sente tanto por isso, né? Às vezes costumamos usar, inclusive, coisas mais baratas no dia a dia e coisas mais caras em momentos especiais. Se é algo barato que quebra, nós lamentamos, mas não é de se chorar por conta disso. Mas quando é algo caro, algum presente que os pais deram no casamento, aquele presente do tipo que dura toda a vida, nós lamentamos. Perceba então que conforme nós lamentamos ou não, conforme o valor que nós damos às coisas. Se alguém nos pede, inclusive, algo e não é muito caro para nós, nós também não ligamos tanto. Mas como cristãos, se alguém nos pede algo que é caro para nós, que tem um valor para nós lá no fundo sentimos, mas fazemos as contas e pensamos, é melhor dar do que receber. Então nós damos, mas não que isso não seja valoroso para nós. Perceba, na vida nós perdemos coisas e a depender daquilo que perdemos, nós sentimos ou não. E nós então buscamos ganhá-las. A depender daquilo que for, se é valioso ou não, nós damos mais valor ou menos valor. Nós fazemos contas o tempo todo. E meus irmãos, quanto à salvação, também é da mesma forma. Deus tem o seu sistema de valores. Deus tem o seu sistema econômico, por assim dizer, que não é nenhuma moeda deste mundo temporal, mas certamente é uma moeda preciosa. E esse texto nos fala acerca disso. Esse texto nos mostra como Paulo tinha coisas que eram preciosíssimas para ele, às quais ele se apegava com toda a sua força. Mas quando ele conheceu a Cristo, ele as teve como coisas sem valor. Para que então ele ficasse com aquilo que é de mais valoroso para a sua vida, o conhecimento do Salvador. Paulo se apegava de toda forma à justiça própria, àquilo que ele podia fazer, àquilo que ele era, à pessoa quem ele se tornou, criado aos pés de Gamaliel, conhecendo toda a lei. Paulo se apegava à sua justiça própria, ao seu conhecimento. Mas ele deixa todas essas coisas, porque ele sabe que é lucro ter Cristo. Meus irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo, ele nos adverte. Ele nos ensina que a justiça própria guerreia contra a alegria. Mas a confiança apenas em Cristo, para nós, é lucro. Sim, esse é o ensino principal. Aqui está a proposição desse texto.
Essa é uma frase que nos ensina o ensino de todos esses versículos. A justiça própria guerreia contra a alegria, mas a confiança apenas em Cristo é lucro. A justiça própria guerreia contra a alegria, mas a confiança apenas em Cristo é lucro. Nós iremos ver esse sermão em 2 pontos. O primeiro, a justiça própria guerreia contra a alegria, dos versos 1 a 6. E em segundo lugar, a confiança apenas em Cristo é lucro, versos 7 a 11. Então volte os seus olhos para o verso 1 do capítulo 3. Aqui começamos a ver que a justiça própria guerreia contra a alegria. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo renova o seu afeto pelos filipenses. Ele usa aqui uma palavra que retoma, quando nós estamos falando de diversos assuntos, nós então usamos algumas palavras que retomam o pensamento, por assim dizer. Que retoma o pensamento para aquilo que é de mais importante numa conversa, ou retoma o pensamento para pular de assunto, para mudar de assunto, e é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele retoma a palavra para voltar a falar de algo que é central nessa carta, a alegria, não é verdade? Nós vimos que o ensino desta carta é a alegria, um chamado para servir de forma humilde. Então, Paulo retoma a palavra para falar da alegria, de coisas que ele já falou anteriormente. E para avançar no assunto, pois agora ele irá falar de algo que não tocou ainda, a justiça própria. Para falar, na verdade, da justiça que causa alegria e da justiça que causa grande frustração. É disso que Paulo está agora se dirigindo para falar. Meus irmãos, essa alegria que Paulo aqui nos faz lembrar, nos dando inclusive uma ordem, dizendo alegrai-vos. Ele diz, é uma alegria no Senhor. Essa é uma expressão que Paulo usa muitas vezes nas suas cartas. E ela nos ensina acerca da união que nós temos com Cristo. Quando o crente é alcançado por Deus, ele é unido a Cristo. Essa doutrina é muito preciosa para a igreja do Senhor. Então, daí em diante, ele vive a sua vida perante o Senhor. E a alegria não é algo diferente disso. Se o crente se alegra, ele se alegra no Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que Paulo está falando aqui. Não é uma alegria vã. Não é rir por rir. Não é se alegrar por se alegrar. Certamente você já viu pessoas que riem de todas as coisas sem motivo. E Provérbio nos ensina que essa risada é loucura. Rir sem motivo substancial é simplesmente loucura. Não é essa alegria que Paulo aqui nos está conclamando e nos chamando, como passou aqui nos Filipenses, mas também escrevendo de forma inspirada, é uma alegria em Cristo. Ela não é vã. Perceba então que Paulo agora renova os seus afetos pelos filipenses ao falar essas palavras, e ele se dirige aos filipenses e diz quanto aos mais irmãos meus. Alegrai-vos no Senhor. Paulo havia dito que Epafrodito era seu irmão. Na verdade, nós vimos isso no verso de número 25 do capítulo anterior. Mas agora ele fala com os filipenses, dizendo, vocês também são meus irmãos. Isso nos ensina, meus irmãos, nos amplia, né, aquilo que vimos no sermão anterior, que somos todos igualmente irmãos e não há nenhum mais ungido do que o outro. O pastor também é irmão. Algumas pessoas se sentem incomodadas por chamar o pastor de irmão, mas não há nenhum pecado. Alguns fazem isso para diminuir no coração, mas só o Senhor pode ver. Mas o fato é que simplesmente chamar de irmão não é nenhum problema.
Pastor também é irmão. Paulo, o apóstolo que foi até o terceiro céu, diz: vocês são meus irmãos. Vocês são meus irmãos, vocês são da mesma família que eu, vocês são da família da fé. E ele então mostra aqui o seu coração paternal para com aqueles irmãos de Filipenses. Ele diz: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo mostra a sua paciência e a prevenção para com aqueles irmãos. Ele diz: para mim não me desgosta. Quando nós temos filhos, nós às vezes ficamos irritados por dizer sempre as mesmas coisas para eles. Eu já não te disse que não deveria fazer assim? Quantas vezes eu já te falei que é dessa forma? Mas Paulo diz: a mim não me desgosta, não me contraria, não me irrita. Como o apóstolo Paulo nos dá aqui ensinamentos, irmãos, preciosos, quando devemos sempre servir o nosso próximo com aquilo que é edificante, lembrando-o sempre. Ele não se irrita por conta disso. Mas ele também mostra não só paciência, mas prevenção. Ele diz: para vós é segurança. Se para mim não me desgosta, para vocês é segurança que eu escreva as mesmas coisas. A segurança aqui é uma segurança preventiva. Como um pai amoroso, Paulo aqui também está falando em segurança daqueles irmãos. Ouvir as mesmas coisas, as coisas que eles necessitavam ouvir. Para eles era segurança. Ouvir coisas que iriam protegê-los de erros no meio no qual eles estavam. Sempre repeti-las era importante para eles, para que eles lembrassem sempre, porque nós esquecemos muitas vezes, não é verdade? Quantas vezes esquecemos coisas que são tão importantes? Paulo então diz: se eu digo as mesmas coisas para vocês, é para a vossa segurança. Eu estou prevenindo vocês. E como é importante, irmãos, sempre ouvirmos assuntos e aplicações sobre o culto, sobre a vida devocional. E é isso que costumamos muitas vezes ouvir deste púlpito, não é verdade? Para vocês é segurança para a vossa alma. E Paulo então passa a adverti-los. Ele dá aqui 3 advertências. Veja no verso 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele aqui nos mostra, então, que há algo que milita contra a alegria. Paulo nos deu uma ordem dizendo: alegrai-vos. E como os crentes precisam ouvir isso? Porque tantas coisas nos desanimam. São coisas pequenas às vezes. São coisas grandes, como doenças graves. São problemas na vida. E nós nos desanimamos. Então precisamos ouvir: alegrai-vos. A alegria de vocês está no Senhor. Mas, meus irmãos, existe algo que milita contra a alegria. E é a justiça própria. E Paulo então adverte a esses irmãos. É como se ele dissesse: vocês têm que tomar cuidado para que vocês tenham a manutenção da alegria de vocês. Vocês têm que tomar cuidado com a justiça própria. E então Paulo dá aqui 3 advertências, 3 vezes. Isso nos lembra inclusive o sentido da plenitude dessa advertência. Quando Isaías vê, naquela visão de Isaías 6, os anjos, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles repetem 3 vezes, porque dá a ideia da plenitude da santidade do Senhor. Paulo então dá 3 advertências dizendo: acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Porque não é apenas aqui uma placa de advertência. Quando nós andamos pelas ruas,
Há placas amarelas, há placas vermelhas. Há gradações de atenção que nós devemos ter. Paulo está nos colocando aqui uma placa vermelha para nos advertir. E a primeira delas é: acautelai-vos dos cães. O apóstolo Paulo usa aqui de grande ironia, como é comum dele em algumas partes dos seus escritos. Porque quando ele fala de cães, nós às vezes entendemos isso como uma ofensa pessoal. Não é comum no nosso meio chamar uma pessoa de cão. Às vezes, quando se chama de cachorro, é uma ofensa, na verdade, pessoal, uma ofensa baixa, né? Mas não é isso que o apóstolo Paulo aqui está fazendo. Quando ele fala dos cães, ele está se referindo, inclusive, àqueles judeus, judaizantes que estavam ali, filipenses, e eles, ao ouvir essas palavras, iriam entender o que Paulo está dizendo. Lá no Antigo Testamento, os gentios, aqueles que não se devotavam a Deus, aqueles que não guardavam os caminhos do Senhor, eram chamados de cães ou de porcos. Não é à toa que Pedro não come os porcos, animais impuros, né, quando vem aquele lençol. É assim que Paulo chama aqueles homens que estavam ali no meio daquela igreja, querendo fazer com que aqueles irmãos de Filipenses se sujeitassem a ordenanças que já tinham vencido, pelo menos na sua forma com a qual eles queriam ordenar. Acautelai-vos dos cães. E Paulo então usa aqui de grande ironia. Grande ironia. Ele está dizendo, eles são gentios. Na verdade, vocês são os verdadeiros judeus. Nós vamos ver mais isso quando falarmos da falsa circuncisão. Jesus usa essa linguagem lá em Mateus 7,6, quando ele diz, portanto, os que estão... Mateus 7,6, ele diz, mas vem a hora e já chegou. Antes, meus irmãos, no texto de... Quando ele fala lá em Mateus 7... Deixa-me ver aqui. Mateus 7,6 diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que nós pisem com os pés e voltando-os vos dilacerem. Jesus também não está ofendendo gratuitamente, com ofensa pessoal, mas ele está falando alguma coisa aqui ruim. Está dizendo, não dê o evangelho para aqueles que escarnecem dele. Para aqueles que gratuitamente escarnecem do evangelho. Não façam isso. Não façam isso. E Paulo então usa a mesma linguagem do seu mestre, do seu Senhor. Eles são cães, acautelai-vos deles. Acautelai-vos deles. Mas não apenas Paulo dá aqui essa advertência, ele também dá advertência acerca dos maus obreiros. E são os três as mesmas pessoas. São três formas diferentes de Paulo se referir ao mesmo grupo. A segunda é acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos dos maus obreiros. Aqueles que são obreiros de obras más e não de obras boas. O problema deles em si não eram obras. Perceba, o problema deles em si não eram obras. Porque Paulo já falou aos filipenses, inclusive, que eles deveriam desenvolver a salvação com temor e tremor. Eles deveriam operar obras agradáveis a Deus no temor dele. Eles deveriam mostrar a salvação que ocorreu no coração deles. Eles deveriam avançar para o alvo, para Cristo. Isso seria com obras, se aperfeiçoando. Então o problema não é obras. O problema daqueles homens era que eles buscavam obras que não eram agradáveis a Deus. A confiança deles estava naquilo que eles faziam. Eles queriam, inclusive, parecer santos, parecer santíssimos.
quando Jesus diz: vocês são como sepulcros caiados, sepulcros bem enfeitados, mas lá no interior fede. É a mesma linguagem do apóstolo Paulo. Eles são maus obreiros. Obreiros não de obras boas, mas de obras más, que não vêm, não brotam de um coração regenerado, um coração que se descansa em Cristo. Eles eram judaizantes, se infiltravam no meio da igreja para perturbar a paz e a alegria daqueles irmãos em Filipos. Foram homens como esses que Paulo falou lá. Foi de homens como esses que Paulo falou lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 13. Abre a sua Bíblia lá. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Porque aliás, irmãos, capítulo 11, versos 12 e 13. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. São obreiros fraudulentos, são obreiros maus. Homens que se infiltram no meio da igreja para então roubar os corações das pessoas com ensinos heréticos, ensinos antibíblicos. Se vestem de mestres, se vestem de pastores, mas o ensino deles não vem do Senhor Jesus. Paulo diz: acautelai-vos, tenham cuidado, esta é a palavra, cuidado com esses, cuidado com eles. Eles fazem a obra má para destruir aquilo que inclusive Paulo plantou. Nós vimos que em 1 Coríntios 3, verso 9, Paulo compara a igreja como uma lavoura e como um edifício de Deus. E aqueles que trabalham ensinando no meio do povo de Deus são como aqueles que estão trabalhando e construindo um edifício. Mas esses são obreiros maus. A obra deles é destruir a obra daqueles que fazem de forma sincera o cuidado do povo de Deus. Enquanto constroem aqueles que Cristo enviou, ele destrói. Paulo diz: cuidado. Cuidado. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E a palavra, meus irmãos, mais próxima no original aqui, é acautelai-vos da mutilação. E mais uma vez Paulo está sendo irônico com aqueles homens. Porque a circuncisão era exatamente um corte no membro da criança que derramava sangue e apontava exatamente para o sacrifício de Cristo, aquele que iria derramar sangue por nós, iria nos limpar de toda a imundícia. E é exatamente isso que, inclusive, o batismo aponta. O batismo é a circuncisão de Cristo, a água pura que lava. E era necessário, inclusive, aplicar água no membro das crianças para que não infeccionasse, para que não ficasse terrível. É isso que Cristo faz conosco quando Ele nos batiza interiormente. Ele nos limpa de toda a putrefação que há em nós. Mas Paulo está dizendo: eles são a falsa circuncisão, eles são a mutilação. O que eles fazem é só cortar externamente a carne. Isso não é reflexo de algo interior. Eles então se mutilam. É por isso que Paulo fala: acautelai-vos daqueles que se mutilam. Porque para nós, irmãos,
A circuncisão não é meramente... O sacrifício de Cristo não foi meramente sangue, por sangue sendo derramado. Houve um efeito maravilhoso nas nossas vidas. De fato, purificou. Não foi só externo. Aqueles homens eles rejeitaram Cristo. Eles continuavam se mutilando, sem confiança no Cordeiro de Deus. Acautelai-vos. É como se Paulo dissesse: eles não confiam na verdadeira circuncisão. Eles só se mutilam externamente. Eles ainda sofrem por isso. Eles sofrem o corte por sofrer. Não tem nenhum valor isso para eles. Acautelai-vos deles. E meus irmãos, como esse texto nos traz aplicações? Nós vivemos dias em que muitos estão no meio da igreja ensinando coisas que não são bíblicas. Muitos trazem tantas coisas para que confiemos naquilo que fazemos, nas nossas obras, e não na simplicidade do Evangelho. Não é pelas nossas obras que Deus nos recebe. Por isso temos um culto simples. Por isso confiamos naquilo que Cristo faz. Mas quantos hoje carregam as pessoas de obras, que elas têm que fazer tantas e tantas coisas para que Deus as receba? Quantos têm desvirtuado o Evangelho e transformado ele meramente em dinheiro? Em meramente curas físicas? Quantos? E infelizmente, inclusive em nossa igreja. Igrejas que na verdade já deveriam ter saído do hall de membros da IPB. E ainda continuam pela misericórdia de Deus. Acautelai-vos. Cuidado. Eles estão por aí. Cuidado. Irmãos, se fosse fácil lidar com isso, a Escritura não nos diria: acautelai-vos. A advertência vem. É interessante que muitas leis e placas, se você fosse pesquisar, você veria. Existem leis de trânsito que vêm depois de muitos acidentes que já aconteceram. Existem placas naquele lugar porque muitos acidentes já aconteceram naquele lugar. Então, quando isso nos ensina que se tem uma placa, é porque você pode se acidentar. E se a Escritura coloca uma placa diante de nós, é porque você pode passar adiante e sofrer. Cuidado. E com a internet hoje, a coisa fica muito mais perigosa. Num clique, é só passar o dedo na tela do celular e você vê cada ensino tão estranho às Escrituras. Nós ensinamos no púlpito aquilo que é bíblico e a nossa herança reformada, mas a internet está cheia de outros ensinos. Cuidado com aquilo que você acessa, com aquilo que você ouve. Cuidado. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Paulo está aqui como um pai, advertindo aqueles irmãos, e a mesma coisa acontece para nós hoje. Acautelai-vos. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, como a justiça própria faz com que as pessoas sofram. Elas buscam sofrimento para si, de graça, por assim dizer. Aqueles homens se mutilavam para quê? Se a realidade que deveria estar no coração deles não estava. O símbolo externo deveria ser aplicado
em sinal daquilo que no coração aconteceu. Eles apenas se circuncidavam. Um rito pelo rito. E com isso sofriam. Como é triste. A justiça própria nos traz uma rigidez terrível. Nos faz carregar tantos fardos sobre nós. De rigidez e rigidez. Que nós carregamos. E queremos às vezes colocar até sobre os ombros dos outros. E isso milita contra a alegria do simples evangelho de Cristo. Acautelai-vos, cuidado. E por vezes nós nem percebemos, irmãos, e já estamos assimilando coisas. Por isso precisamos do evangelho, da pregação, para nos examinar, para nos renovar. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. E ele segue então no verso 3 dizendo: porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo então aqui afirma que os judeus, eles são os novos gentios. Ele está sendo mais uma vez irônico. Nós somos a circuncisão. Eles são a mutilação, a falsa circuncisão. E Paulo então inverte aqui. Porque aqueles judeus batiam no peito e diziam: nós somos descendentes de Abraão. Moisés nos deu a lei, nós a sabemos, nós a cumprimos. Então Paulo diz: eles são a falsa circuncisão. Vocês são a circuncisão. E isso nos ensina, meus irmãos, ensino maravilhoso. Como não há uma barreira entre Antigo e Novo Testamento. Simplesmente há princípios no Antigo Testamento que no Novo se manifestam de forma diferentes. Mas os princípios estão aqui, continuam aqui. Nós somos aliancistas. E Paulo então está dizendo: vocês são os verdadeiros israelitas, e não é isso que ele diz lá em Romanos 2, versos 28 e 29? Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não na letra, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vocês são a circuncisão. Vocês são os judeus, verdadeiramente. Os israelitas, verdadeiramente. E Paulo dá aqui 3 características que mostram isso no povo de Deus. A primeira delas é que o povo cultua em espírito ou no espírito. Veja, ele diz: nós que adoramos a Deus no espírito. Ora, não podemos lembrar das palavras do nosso mestre, quando ele estava ali com aquela mulher samaritana. E ele diz, em João 4, verso 21, diz o texto: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? E ele segue no verso 23, dizendo: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós é que adoramos a Deus no Espírito, e isso mostra, meus irmãos, como o Deus que nós adoramos é refletido no culto que nós prestamos. O Senhor deu um evangelho, digamos, seminal ao povo dele no Antigo Testamento. Isso era necessário que fosse assim. A revelação estava se desenrolando
ia se revelar o Salvador. Então era necessário ter muitas coisas, muita glória visível, tecidos caros, coisas de ouro, de bronze, coisas chamativas aos olhos, coisas grandes. O templo de Salomão, se você for fazer os cálculos de cada coluna, é imensa. Uma pessoa sozinha não abraçava. Coisas grandes, suntuosas. Mas o texto nos diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E é por isso então que temos um culto simples. Porque a glória das glórias já veio. É Cristo. E Ele então está em todas essas letras que nós aqui vemos. Ele já veio e já conhecemos que Ele é o Verbo encarnado, humilhado. Nós já conhecemos a sua obra. A glória está nele. Nós é que adoramos no Espírito. E aqueles homens queriam adicionar várias e várias coisas nos ombros daqueles irmãos para que eles colocassem isso no culto. Cerimônias que na sua forma já haviam vencido. Paulo diz, não, nós adoramos em Espírito. Nós adoramos no Espírito. O povo de Deus cultua a Ele em Espírito. E esse culto, meus irmãos, embora seja no Espírito, ele envolve todo o homem. Não é que então nós iremos descuidar daquilo que é externo. Ora, Paulo diz em Romanos 12, verso 1. Você conhece o texto? Abra sua Bíblia lá. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, não pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O corpo é físico. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, é bem verdade que Deus, Ele reduziu todas as coisas visíveis do culto. E o culto é em espírito. Mas Ele requer que nós nos apresentemos assim como aquele povo ia com o seu animalzinho que havia criado por algum tempo e colocava a mão na cabeça daquele animal, criado vendo nascer, tendo visto crescer, colocava a mão na cabeça dele e ouvia os seus gemidos, o seu sangue escorrendo. Agora Paulo diz, vocês são sacrifício. Levem todo o seu corpo, toda a sua vida. Isso nos ensina como devemos estar aqui totalmente em espírito. A nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas afeições devem acompanhar, assim como você acompanha um jogo de futebol, qualquer esporte que você assista, e você fica então acompanhando os momentos, até que então acontecem os ápices dos momentos e você vibra, assim no culto, que você acompanhe com todo o seu ser, que você venha com o seu corpo e o apresente em sacrifício. Isso nos ensina sobre a preparação do culto. Não é à toa que o quarto mandamento começa dizendo, lembra do dia do Senhor, o dia do descanso. Porque esquecemos. E você e eu sabemos disso. Esquecemos, deixamos de nos preparar. E quando menos esperamos, caímos aqui sentados nestes bancos. Como importa então que nós nos preparemos? O culto ele é em espírito, mas o nosso corpo está envolvido. Então Paulo diz, nós somos aqueles que adoramos no espírito. Essa é a primeira característica, mas a segunda, ele diz, que está ligado à terceira, nós nos gloriamos em Cristo.
Nós não nos gloriamos naquilo que fazemos. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo fez. Na obra de Cristo. Nós nos orgulhamos alegremente, poderíamos assim dizer, em Cristo. Porque a nossa glória está naquilo que Ele fez, não naquilo que nós fazemos, não nos gloriamos na nossa carne, naquilo que fazemos externamente, naquilo que podemos fazer. Como esse texto nos ensina, irmãos. Como esse texto nos mostra que a justiça própria, ela milita, ela guerreia contra a alegria. Aquilo que Deus quer para mim e para você é confiar na justiça de Cristo e descansar nele. Ele é simples. Mas aqueles homens queriam colocar tantas coisas sobre os ombros e a consciência daqueles irmãos, que eles estavam na situação que Paulo tinha que falar. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Não se deixem enganar. E Paulo então continua na sua advertência. Ele diz bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E Paulo dá aqui uma lista de 7 características. 7 características, digamos assim, do seu currículo. E o que ele faz aqui, irmãos, é aquilo que diz em Provérbios 26:5. Interessante, Provérbios 26, porque no verso 4, isso é escrito assim. Abra sua Bíblia lá. Muitos têm dúvidas, muitas dúvidas com esse texto. Provérbios 26:4 diz: não responda o insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. O insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ora, parece que isso é contraditório, mas não há contradição alguma. Há coisas do insensato que não vale a pena nós respondermos. Ou nos misturaremos com elas. É melhor deixar. Mas é importante algumas coisas serem respondidas. Diz o texto aqui de Provérbios. Para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Para que ele saiba que ele não é essa coisa toda. E vai se mostrar a sua vaidade. Vai se mostrar o seu engano quando a verdade for falada. É isso que Paulo está fazendo, e é isso que Provérbios está dizendo, e é isso que Paulo está fazendo. Ele está trazendo essas coisas para que aqueles homens ficassem envergonhados. Vocês querem se orgulhar? Ok, vamos lá. Eu fui circuncidado ao 8º dia, exatamente no dia em que se deveria ser circuncidado. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou israelita de sangue. A questão é essa? Eu também sou. Mas ainda, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou fariseu quanto à lei, quanto ao zelo, eu persegui a igreja. E vocês sabem que Estevão foi apedrejado aos pés do apóstolo Paulo. Que ele estava inclusive na estrada para Damasco, para arrastar mais crentes para serem presos. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo mostra o seu currículo, mas ele está querendo envergonhar aqueles homens, mas ele está querendo calá-los. E por vezes, irmãos, é necessário calar os insensatos. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele quer proteger aquele povo, ele quer mostrar que a justiça própria guerreia contra a alegria do coração. Causa peso no coração, aperta os pulmões da alma e impede-nos de nos respirar, de respirarmos aliviados. Mas ele continua no texto. E esse aqui é o nosso segundo ponto. A confiança apenas em Cristo é lucro. Se vimos que a justiça própria, em primeiro lugar, guerreia contra a alegria. Agora, em segundo lugar, o segundo ponto é a confiança apenas em Cristo é lucro.
Paulo diz no verso 7, veja, olhe na sua Bíblia. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Isto considerei perda. Algo aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque ele se apegava com todas as suas forças a todos esses itens da lista que ele acabou de citar. Era nisso que estava a glória dele. Mas ele diz, aquilo que era lucro, eu considerei como perda. Muitos falam das mudanças de moeda ao longo dos anos. Quando veio o real, inclusive, a moeda anterior era muito desvalorizada. Sabemos que na Venezuela, um país muito perto de nós aqui, a moeda é muito desvalorizada. Então, é como se o sistema de valores econômicos e espirituais de Paulo mudasse. Mudou a moeda. E agora aquilo que era tão valoroso para ele é muito desvalorizado. Ele diz, eu considerei como perda. E isso por causa de Cristo. Não é mais rentável se apegar a essas coisas. Não é mais valoroso se apegar a elas. Agora o oposto, a desvantagem, é dano. Eu vou ter prejuízo. E é isso que Paulo está dizendo. E essa mudança, irmãos, tem um motivo. E Paulo então nos revela o que aconteceu na sua vida. Foi por causa de Cristo. Nenhum ser humano muda os seus valores a que se apega, se não for porque Cristo o encontra, assim como encontrou o apóstolo Paulo. Essa é uma mudança sobrenatural. Essa é uma mudança que nenhum homem pode causar em si mesmo. É uma mudança muito grande. Porque de coisas que Paulo dava a vida, ele agora lhe diz, eu não considero mais nada. E tantos consideram tantas coisas nessa vida. A sua família, uma situação melhor econômica. Tem pessoas que desde cedo começam a trabalhar. Conheço parentes meus que começaram a trabalhar com seus 15 anos. E então se aposentam, mas eles levam a vida toda trabalhando como um mal necessário. Para que então eles cheguem ao céu deles, que é ficar sem trabalhar e curtir a vida. E aquilo que se apegam é uma vida confortável, é um céu numa terra corrompida, numa terra quebrada, que ainda não foi redimida. E talvez seja essa a sua situação aqui hoje. Talvez você valorize todas essas coisas e você dê a sua vida por elas. Você levante cedo, como diz o Salmo 127, e acorda cedo, e dorme tarde. E depois levanta cedo e acorda tarde, e dorme tarde, atrás dessas coisas. Talvez seja a sua família a que você se apega. E só Cristo pode mudar isso na sua vida. Só Cristo. E é Ele quem está falando pela sua palavra hoje. Ouça essa voz. Paulo está dizendo, não fui eu pelas minhas próprias obras. Essa lista toda que eu tinha não me serviu de nada. Foi Cristo, é por causa dele que eu considero tudo isso como perda. Paulo, talvez alguém argumentasse com Paulo dizendo que depois de tudo que ele passou,
já não valia mais a pena seguir a Cristo. Veja, olhe para a sua Bíblia. No verso 8, no verso 7 ele diz: isto considerei perda. Está no passado. Eu considerei perda por causa de Cristo. Mas no verso 8 Paulo diz: sim, deveras considera. Talvez alguém dissesse: Paulo, veja tudo que você já passou. Paulo, você já foi apedrejado? Humilhado em público. Paulo, você já sofreu naufrágio? Paulo, você já foi açoitado? Paulo, você já foi preso? E até agora, Paulo, você está preso. Ele estava escrevendo da prisão. Sim, Paulo, é verdade que você considerou perda essas coisas, mas certamente, Paulo, agora você está reconsiderando o seu sistema. Paulo diz no verso 8: sim, deveras considero tudo como perda. Há um pai da igreja, eu não me recordo aqui o nome dele, já ancião, seus 90 e poucos anos. Ele naqueles dias da história da igreja primitiva, ele estava em julgamento. E as pessoas, os cidadãos, tinham que adorar o imperador. E ele não fez isso, como um bom cristão. Então, Satanás começa a usar o imperador e dizer: se dobra. É só você negar a Cristo. Que dificuldade há nisso? Nega a Cristo. Ele diz assim: eu tenho andado tantos anos. Ele diz a quantidade de anos da vida dele. Policarpo: eu tenho andado há tantos anos com o meu Senhor, e ele nunca me foi infiel. Policarpo estava sendo ameaçado para ser lançado às feras. Era assim que eles matavam muitos cristãos naqueles dias. Policarpo sabia o que ia acontecer a ele. Mas ele mesmo assim diz: por que eu irei traí-lo agora? Quando Cristo encontra alguém, nunca mais esse crente se arrepende dele. Nunca mais. Ele se arrepende da decisão que tomou de seguir a Cristo. Ele pode sofrer o que for em toda a sua vida. E parece que há crentes que Deus escolhe para provar mais do que outros. Não é verdade? Mas ainda assim, ele diz: eu recebi o meu Senhor, e eu ainda continuo sendo fiel a Ele. É isso que Paulo está dizendo. Eu considerei tudo como perda, e eu ainda considero tudo como perda. Meus irmãos, como esse texto nos ensina que na hora das aflições e das dúvidas, nós devemos olhar para o nosso maravilhoso Salvador, para o que Ele fez por nós. Ele deu a sua vida. E Ele sempre tem sido fiel àquilo que Ele prometeu a nós. Nunca foi infiel à sua palavra. Isso é uma palavra para que nós respiremos fundo, seja qual for a aflição que passemos. E digamos: ok, Senhor, é verdade. Eu tenho que continuar. Eu também tenho que ser fiel ao Senhor. E Paulo então diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Meus irmãos,
Não há palavras que nós possamos dizer para descrever a profundidade dessas coisas que lemos aqui. Nós vemos algumas parábolas que Cristo conta. Ele conta daquela parábola de um homem que tinha posses, e ele então encontra uma pérola em algum terreno. E parece-me que aquele terreno não tinha nada à vista para alguém comprá-lo. E a parábola então conta que esse homem vende tudo que tem para comprar aquele terreno e ficar com aquela pérola. Ele fica com ela. Ele vive dela. Ela é a pérola da sua vida. Paulo diz: eu considerei tudo como perda por causa da sublimidade, por causa do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O valor do conhecimento dele é altíssimo. Não se compara a nada. Muitas pessoas olham para crentes e dizem assim: você vai ser crente? Você vai fazer parte da igreja? Você vai andar com a Bíblia debaixo do braço? Eles falam isso como algo desprezível, não sabendo que é a coisa mais preciosa que existe em toda a face da terra. A sublimidade do Salvador foi aquilo que Paulo escreveu em Filipenses 2, 6 a 11. Aquele que se humilhou, sendo Deus, ele se humilhou a tal ponto que foi reconhecido em figura humana. E então foi até a morte de cruz. Quem morre por alguém dessa forma? E quem é tão fiel que as suas palavras ainda continuam sendo faladas até hoje e se cumprem? Quem dá a vida por um inimigo? Por alguém que quer matá-lo? Só Ele. Paulo contempla a sublimidade e a riqueza de Cristo Jesus. Ah, irmãos, como nós precisamos gastar tempo meditando na pessoa do nosso Salvador. Nós precisamos prová-lo. Como alguém que mastiga, não se contenta apenas em olhar para o alimento, mas cheira. Geralmente as pessoas que gostam de tomar café, né, antes de tomar, elas cheiram para sentir o aroma do café. Um bom café tem um aroma maravilhoso. Então, não nos contentamos se não cheiramos. E então, comemos. É assim que fazemos. Nós precisamos gastar tempo meditando na pessoa do nosso Salvador, para descobrir cada vez mais a preciosidade dele, a sublimidade. Não há nada nessa vida que se compare a Cristo. Como Ele se revela pessoalmente a cada um de nós. Como Ele vem a mim e a você, pecador, que muitas vezes o trai como Pedro, e se revela amorosamente. Ele é sublime. Ele tem palavras que destrancam o nosso coração. Ele é sublime. Ah, o conhecimento de Cristo Jesus. Ele é o Altíssimo. Paulo sabia o quanto custava o seu currículo aos olhos daqueles judaizantes. Quando ele descrevesse então esse seu currículo, eles iriam olhar, iriam invejá-lo. Mas Paulo diz: tudo isso que vocês estão vendo é refúgio. A tradução ameniza aqui. É esterco
é estrume. E você sabe o que é isso? É aquilo que, quando o corpo não consegue mais aproveitar do alimento, ele coloca para fora. É isso que Paulo está dizendo. Tudo o que eu posso fazer com as minhas próprias obras. É isso. Nós lemos Isaías 64, quando diz que as nossas melhores obras elas são como trapos de imundícia. E a palavra para trapo de imundícias é a roupa, o tecido que é sujo de sangue quando a mulher está nos seus dias. Pense naquilo que de melhor você faz para o Senhor. Naquilo que você já consegue fazer, você já aprendeu. E você sabe que dificilmente você vai desviar disso. Isso é esterco. Se você pensar da perspectiva de que você consegue fazer pelos seus próprios braços. Ah, meus irmãos, quantas vezes nos agarramos a essas coisas? Quantas vezes? Quantas vezes desprezamos pessoas que pensam diferente de nós? Pessoas a quem Deus não deu a luz que deu a nós. E nós, às vezes, sem perceber, o pecado está tão entranhado que fazemos inconscientemente. Nós desprezamos. Você pense nas suas experiências, eu penso nas minhas. É fogo, é esterco, não vale de nada. Nós nos apegamos a essas coisas e dizemos: ora, cuidado como fala comigo. Cuidado como você pensa de mim. Como nós nos apegamos a elas? Às vezes não dizemos, mas pensamos. É tudo esterco. A justiça própria, ela não vale nada. Ela só milita contra a alegria. Mas a confiança apenas em Cristo é lucro, é valiosa. É sublime. Paulo então diz: e eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E veja como ele se apegou a Cristo. Ele não apenas diz, Ele é o Senhor, ele diz, Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. É verdade que a salvação, ela é comprada pelas obras de Cristo apenas, pela justiça de Cristo apenas. Mas escute bem, também é verdade que Cristo recebe aquele que deixa tudo, não apenas 90%, não apenas 95%, mas Cristo recebe aquele que deixa tudo. Como aquele homem que comprou, ele vendeu tudo que tinha. Ele diz, o reino dos céus é assim. Ele vende tudo e fica com aquela pérola. O que você tem é essa pérola. E mais nada. E mais nada. Ah, meus irmãos, como esse texto nos ensina. Como temos medo quando vem as situações econômicas. Quando temos medo quando vem situações de perigo físico. E o Senhor nos mostra que ainda estamos nos apegando a coisas que não nos deveríamos apegar. Paulo diz, eu deixei tudo isso para ganhar a Cristo.
e ser achado nele. Paulo não está dizendo então que quando ele então deixa essas coisas e as vende no seu sistema monetário, ele pode comprar a Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo então que aquele que quer ter a Cristo, ele precisa deixar essas coisas. E então ele recebe a Cristo, porque é de graça. Para ganhar a Cristo. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. E quantos ainda tentam viver na igreja e viver no mundo? Isso não dá certo. Viver na igreja, mas ter o seu coração lá no mundo. Estão na igreja, mas quando se alegram, é no mundo. Paulo diz: eu deixei tudo para ganhar a Cristo, o meu Senhor, e ser achado nele. Não tendo justiça própria que prossegue de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que prossegue de Deus, baseada na fé. Não a justiça com as minhas próprias obras, mas a justiça que vem das obras de Cristo. E eu creio nelas, que Ele as operou em meu lugar. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. É isso que o crente recebe também quando ele se apega a Cristo. A comunhão dos sofrimentos. Muitas pessoas às vezes escolhem não ter, isso era mais antigamente, ter um casamento de regime de comunhão total de bens, pensando nos bens. Não estou dizendo que todos que escolhem um casamento de regime parcial de bens estão pensando nisso, por favor. Mas é bem verdade que alguns antigamente escolhiam esse regime por causa disso. Porque não queriam compartilhar, né, os seus bens. Queriam os bens do outro, mas não queriam compartilhar os seus. Mas visavam o bem do outro. Paulo diz: eu compartilho dos sofrimentos de Cristo, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo foi ele mesmo que ensinou que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós devemos completar a carreira, nós devemos completar a nossa salvação, por assim dizer, chegar na linha final, e ele pratica isso, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, e chegar naquele grande dia, quando a trombeta soar, os corpos ressuscitarão. E eles ouvirão do Senhor: bem feito, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ah, meus irmãos, como a justiça de Cristo, como a confiança apenas nele é lucro, produz as obras dele em nós. E como então devemos nos arraigar nele. Quando você estiver lidando com coisas que têm valor, lembre-se, você pode ter coisas valiosas nessa vida. Você pode fazer coisas que são valorizadas por muitos, que poucos fazem, inclusive na sua área profissional. Mas saiba, todas elas são como um refúgio. Aquilo que vale sobre todas as coisas é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que nós nos apeguemos a Ele com toda a nossa força, cada vez mais e cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.